Imagine você estar sob um som de um alarme de incêndio o tempo inteiro quando nada está acontecendo. Transtorno de ansiedade. Será que você entende bem como é e o que desperta nas pessoas? Eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, atuo há mais de 10 anos na psicologia e hoje vamos falar um pouquinho sobre transtorno de ansiedade e os seus tipos. Transtorno de ansiedade é uma patologia mais comum na humanidade hoje em dia. Junto com a depressão, elas prejudicam milhões de pessoas ao mundo. Mas existem alguns tipos de ansiedade para que a gente possa aprender e diferenciar. Vale ressaltar que quando falamos do transtorno de ansiedade, seja transtorno de ansiedade generalizada ou algumas específicas que eu vou falar aqui no vídeo hoje, estamos falando muito além daquela ansiedade normal do dia a dia frente a alguma situação nova. Como eu sempre dou exemplo para vocês aqui, eu posso ficar ansiosa quando eu tenho uma entrevista de emprego, uma prova na faculdade ou uma apresentação de um trabalho importante. Essa ansiedade, ela é normal e tá tudo bem, é apenas a sua emoção. Quando falamos do transtorno de ansiedade, estamos falando de uma patologia que traz prejuízos para a sua vida e que te prejudica no dia a dia e que faz você se sentir extremamente angustiado. A primeira delas é o transtorno de ansiedade generalizada. É aquele transtorno que a gente não consegue entender apenas uma única causa, que faz a pessoa ficar preocupado o tempo inteiro. Pode variar tanto a preocupação com coisas corriqueiras do dia a dia, se vai chover ou se vai fazer sol, quanto ela ficar preocupada se ela vai estar viva amanhã ou se vai ter um desastre mundial no mês que vem. Ela sempre está com o pensamento acelerado e no futuro. E normalmente pensando sempre nos piores cenários e catástrofes muito maiores do que aquilo que normalmente acontece na rotina dela. Transtorno de pânico. Quando a pessoa desenvolve um pânico por algo mais específico. A pessoa pode ter pânico de algumas formas. A mais comum, quando a gente não especifica um único motivo, é ela ficar com medo absurdo de qualquer coisa, inclusive de interagir em sociedade. Ela tem medo de sair na rua, ela tem medo de ser atropelada, ela acha que vai acontecer um acidente no carro que ela está, ela realmente fica em pânico o tempo inteiro. Acaba sempre se isolando demais e em extremo sofrimento. Fobia social também é um tipo de ansiedade. A pessoa que não consegue estar com outras pessoas. Ela não consegue estar em locais cheios, que tenha muitas pessoas em volta, com pessoas falando. Fazer uma apresentação na faculdade, nem pensar, de jeito nenhum. Participar de uma reunião no trabalho, ela não consegue. Em todos os transtornos de ansiedade, o pensamento sempre é muito acelerado e tende a ir para pensamentos pessimistas. Mas quando nós temos algumas questões muito pontuais, precisamos avaliar quais são elas. Na questão social, é a interação com o público. Também temos transtornos de fobias específicas dentro do transtorno de ansiedade. Vou te dar um exemplo. A pessoa que tem uma fobia de andar de avião. Ela é específica, ela pode conseguir andar de carro, de ônibus, a pé, ela não tem problema em estar em locais com pessoas, então não é uma fobia social, mas em pensar em fazer uma viagem de avião, ela não consegue de jeito nenhum. É de um lugar extremo. Às vezes ela até se prepara, ela até consegue pensar em eu vou conseguir, eu vou enfrentar.
e ela paralisa. Ela pode passar mal, ir para o pronto-socorro ou simplesmente não sair do lugar. Literalmente, ela paralisa por conta dessa fobia específica. Uma outra fobia específica muito comum são de animais, insetos. Então, a pessoa tem fobia de barata, fobia de rato, de cobra e tem fobias também sobre insetos que não representam um perigo especificamente. Por exemplo, com moscas, mosquitos, pernilongos, enfim. As fobias específicas, como já diz o nome, ela vai ser muito específica do que for. E aí ela pode aparecer quase de qualquer coisa. Tem um outro transtorno de ansiedade que as pessoas às vezes não acham que é de ansiedade. Transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT. Quando a pessoa vivencia um trauma muito grande, ela pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático e os sintomas estão dentro dos quadros da ansiedade. Também é importante entender para não pegar um transtorno do estresse pós-traumático e caracterizar como ansiedade generalizada, porque precisa ter um acompanhamento específico e lidar com o trauma de fato que aconteceu. E aí eu faço um adendo. Quando a gente fala de trauma, o melhor jeito de tratar é falar. Muitas pessoas querem fingir que nada aconteceu. Se eu sofri um trauma, eu não quero nem pensar e não falo mais daquilo para ninguém. Isso é muito pior. Para superar um trauma, precisamos falar dele. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando alguns desses sintomas, procure ajuda. A psicoterapia vai te ajudar a entender o que você está sentindo e que você possa viver melhor, sem tanta angústia e sofrimento. Ansiedade é tratável e você pode viver melhor. Se gostou desse vídeo, aproveita para curtir, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você também receberá mais notificações sobre vídeos sobre saúde mental. Te espero no próximo vídeo.